Olá, sejam muito bem-vindos à nossa retrospectiva. O programa de hoje é totalmente dedicado às mensagens que marcaram presença no Alô Senado, discutindo o desenvolvimento no interior do Brasil. Os incentivos à agropecuária no Tocantins, as condições de vida na Amazônia, as políticas voltadas para o pequeno agricultor em Mato Grosso, os investimentos no interior do Rio Grande do Sul e a rodovia transamazônica. O Alô Senado Retrospectiva está no ar. A gente abre o programa com a mensagem da Vaneide Silva, que mora em Taguatinga de Tocantins. Ela conta que a área rural de Taguatinga está em franco processo de desenvolvimento, tanto na agricultura quanto na pecuária. A Vaneide fez contato com o Alô Senado para saber quais são os incentivos que essa região está recebendo. Com a palavra, o senador Donizete Nogueira. Vaneide, vários aspectos ou vários acontecimentos têm contribuído para esse processo de desenvolvimento do nosso estado, em especial dessa região. Melhorou a logística, com a chegada da ferrovia Norte-Sul. O governo federal tem mantido as estradas federais em bom estado, mas, sobretudo, o que tem contribuído para a nossa região, do ponto de vista da agricultura e da pecuária, foi o crescimento dos recursos de crédito. Os créditos para a agricultura ou para a agropecuária no Brasil cresceram muito, seja para os grandes produtores ou para a agricultura familiar. Só para citar um exemplo, a agricultura familiar, 10 anos, 12 anos atrás, ela tinha cerca de 2 bilhões de recursos disponíveis. Hoje os recursos chegam próximo de 20 bilhões, ou seja, é o crescimento da oferta de crédito que tem garantido, do meu ponto de vista, esse processo para que o Tocantins, em especial essa região, tenha desenvolvido bastante. Então a soma da logística com crédito e a capacidade, o empenho do povo tocantinense em trabalhar pelo desenvolvimento é o que contribui para esse momento que a região de Taguatinga está vivendo. Meu nome é Melissa, eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso, sou estudante de Geografia na UFMT de Rondonópolis. Eu gostaria de saber do senador Blairo Maggi quais são os programas ou as políticas que ele pretende empregar para o pequeno agricultor ou agricultor de família assentado no nosso estado de Mato Grosso. Bom, primeiro eu cumprimentar a Melissa, que é de Rondonópolis, a cidade que eu também moro, onde vivo e onde voto. Tá? A questão da agricultura familiar, ela é uma questão mais complexa. Nós não podemos entender que o agricultor sozinho na sua propriedade, quer seja ele micro ou pequeno, e até o médio e grande produtor, a agricultura como um todo, que só o fato de ele estar na terra, na propriedade e produzir, que ele cumpra com toda a sua função social e que consiga fazer com que a sua família tenha condições de sobreviver e de prosperar também. A agricultura familiar, ela depende de um conjunto de regras e ações que vão desde das questões de mercado e também das questões de apoio governamental, passando pelo crédito para a produção e a assistência técnica durante esse período, desde o plantio até a colheita, e principalmente o apoio na comercialização. O programa de apoio à aquisição de alimentos que o governo federal tem nesse momento e apoia essa pequena agricultura, ela é de fundamental importância e é um programa nascido há pouco tempo que faz com que a produção do pequeno produtor chegue à mesa daqueles que têm necessidades com um preço mínimo justo que remunera a agricultura e que faz com que, vamos chamar assim, que a sua propriedade, a sua pequena propriedade e você como pequeno produtor consiga produzir, vender e ganhar dinheiro. Eu diria que nós avançamos bastante nesse período, nesses últimos anos de governo, mas precisamos mais. Quer dizer, esse programa de aquisição que está aí sendo colocado, ele ainda é um embrião, ele funciona bem, mas ele precisa criar mecanismos para que o agricultor possa aumentar os seus volumes. Nós temos limitações dos volumes. Isso para produtos não perecíveis. Nós temos outros produtos, como hortifruti e granjeiros, que
uma vez pronto, tem 3, 4 dias para consumir, e esse então precisa de uma atenção especial por parte do produtor, do mercado e do próprio governo. Meu nome é Lucas Rocha, sou representante do estado do Amapá e gostaria de perguntar aos senadores que representam os estados da Amazônia Legal o que eles podem fazer para melhorar a condição de vida das populações que vivem nessa região. Eu acho que nós precisamos de um projeto, Lucas, que melhore a vida do povo brasileiro de maneira geral, em todas as regiões do país, porque os problemas que nós enfrentamos são em todas as regiões. Ocorre que eles são diferenciados. Na Amazônia a gente vive algumas deficiências que o Sul e o Sudeste não vivencia. E o inverso também, eles têm algumas dificuldades que nós da Amazônia não temos. Por exemplo, eles têm agora um problema grave de falta de água. Nós temos água em abundância, nosso problema é a falta da infraestrutura, da encanação. Mas enfim, a Amazônia brasileira é um território que representa 60% praticamente da nossa área, não é? Uma região que representa 60% do território brasileiro, que tem uma população de em torno de 25 milhões de habitantes e uma região que tem que saber cada vez mais unir o desenvolvimento econômico, social com a preservação ambiental, que afinal de contas essa é a maior riqueza que tem o Brasil e a maior riqueza natural do planeta. E sem dúvida nenhuma uma riqueza que deva servir e ser utilizada para melhorar a qualidade de vida das gerações presentes, mas também garantir a qualidade de vida para as gerações futuras. Então, quando a gente fala no Brasil a pátria educadora, a gente está falando numa pátria também que deve investir muito em ciência e tecnologia, que deve investir muito na Amazônia, porque é lá que está o nosso futuro. Então, creio que a Amazônia ela tem que cada vez mais ser olhada, vista, enxergada e trabalhada para que a gente possa garantir a melhoria da qualidade de vida da nossa gente, mais daqueles que vivem no Brasil inteiro. E eu creio que um dos problemas centrais que nós temos hoje, urgente, é a necessidade da ligação entre a Amazônia Ocidental e as outras regiões do país. Então a gente precisa estar plenamente integrado à nação brasileira em todos os aspectos, mas com a segurança e a garantia de que saberemos e teremos a capacidade de preservar a floresta, utilizando-a em benefício do povo, da melhoria da qualidade de vida, mas também das gerações futuras. Quando a rodovia transamazônica vai ficar completa e em plenas condições de uso? Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Getúlio Matheus Pereira, do Ceará, durante uma audiência pública interativa. E quem responde é o senador Waldir Raupp. Olha, a Transamazônica, seu Getúlio, ela nunca foi concluída, né? Porque, na verdade, ela em alguns estados sim, em outros não, até pela floresta amazônica. Agora fica muito difícil transpor uma rodovia ou ferrovia, qualquer obra no meio da floresta amazônica. Mas nós temos alguns trechos já concluídos, outros ainda em estado muito, muito difícil de conservação. E nós trabalhamos também pela travessia de Porto Velho a Manaus, que é a 399. Então ela corta transversalmente a Transamazônica, mas daria essa ligação de Porto Velho para o estado do Amazonas e a capital Manaus, que é um centro de mais de 3 milhões de habitantes. Mas nós temos outros meios de transporte também, como as hidrovias, que tem, né, na falta da Transamazônica, alguns trechos a população tem se valido das nossas hidrovias, como do Rio Madeira, do Rio Amazonas e tantos outros rios que cortam todos os estados da Amazônia. A sugestão à Câmara do Senado para que fomente projetos de desenvolvimento econômico para a nossa região. Haja visto que a nossa região está na fronteira do Rio Grande do Sul, vivemos em cidades de pequeno porte e precisamos sim de um desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento econômico, para que possamos manter o nosso munícipes devidamente qualificado e, com certeza, a mão de obra também especializada e ingressada no mercado de trabalho. Então, sugiro que façam projetos de desenvolvimento econômico regional para as regiões de pequeno porte. Essa pergunta tem muita razão de ser, porque a nossa região da fronteira do Rio Grande do Sul é muito carente, não é apenas Rosário.
É São Gabriel, é Livramento, é Uruguaiana, é Dom Pedrito. Inclusive está havendo um êxodo muito grande naquela região, gente que está abandonando a fronteira do Rio Grande do Sul, indo para o litoral ou para a região nordeste, para a Serra Gaúcha, onde há maior desenvolvimento. Por que isso acontece? Porque as políticas públicas do governo não atendem aquela região. Fiz uma pergunta ao ministro Antônio Carlos dos Transportes, que notícias ele tinha para a BR-290, que liga o município de Guaíba a Uruguaiana e passa bem ao lado de Rosário do Sul. E ele nos disse que nada pode prometer, porque o Ministério dos Transportes não tem recursos. Ora, sem uma boa rodovia que viabilize a produção daquela região, seja para a Argentina, que é bem próxima dali, seja para o Porto de Rio Grande, nós pouco poderemos acreditar em desenvolvimento. O primeiro item, o primeiro vetor de desenvolvimento é justamente transporte, é rodovia, é logística, que prejudica tanto esta carência a região da fronteira do Rio Grande do Sul. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado Retrospectiva. Fique ligado no programa da semana que vem, que vai falar sobre a reforma política. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!